Meu nome é Urangi Holanda e eu sou o capitão da Força Aérea Brasileira. Me encontro envolto em uma névoa de sombras e lembranças, sentado em verdades que poucos querem acreditar. Já participei de inúmeras ações de campo. Dediquei minha vida, à minha família e ao serviço militar. Me considero com relativa experiência. Como qualquer pessoa, passei por momentos complicados, mas nada que pudesse denegrir minha sanidade. Mas eu sei que hoje eu não estou seguro. A gente vive rodeado de pessoas mentirosas. Elas mentem para que seu próprio interesse seja atendido. O que vou relatar nesta carta é a mais pura e sincera verdade, e por mais que desejem me calar, terão de fazer isso com outras pessoas. Porque não fui apenas eu que vivi e senti. Por mais inacreditável que seja, sim, eles realmente existem e estiveram aqui. Estávamos no batalhão em uma outra missão, em Belém, quando chegou a nosso conhecimento um estranho episódio que teria acontecido em uma pequena ilha conhecida como Caranguejo. Era uma história sem pé nem cabeça. Se tratava de 4 pescadores que foram feridos por uma luz. O barco foi queimado e um deles faleceu. Para mim era típica história de pescador. Um acidente e aumentaram a história. As pessoas aumentam tudo, ainda mais em uma ilha isolada. Moradores supersticiosos que acreditavam em anjos, demônios, chupa-sangue. Bem, o comando recebeu uma ligação. Era o prefeito da cidade de Colares, relatando história semelhante. Claro, a ligação de uma autoridade não poderia ser desprezada. Até porque os fatos chamaram a atenção. Moradores que nunca se viram, morando a quilômetros de distância um do outro, contando a mesma história. Na mesma noite, em sua maioria, nos mesmos horários. Um amigo por telefone contou que especulavam sobre uma espécie de padrão. Começou com bolas de fogo no céu, depois luzes que chupavam sangue e, claro, o pânico. Só que foram 1, 2, 10, depois dezenas de pessoas. Meus homens e eu continuávamos em outra operação. Dias depois, eu soube que o caso não foi resolvido. O tal fenômeno parecia ter evoluído e se tornado mais intenso, ganhando até um apelido: chupa-chupa. Seria cômico não fosse trágico. O comando soube que os moradores se reuniram para combatê-lo. Pessoas dentro de casa, armadas até os dentes para bater o que naquele ponto já era chamado de objetos voadores. As pessoas estavam abandonando a cidade, então, claro, decidiram enviar um grupo para o local, um grupo da Força Aérea. Meus colegas estiveram lá, conversaram com o prefeito, com os moradores e se estabeleceram na praia de Humaitá. Os homens escolheram esse local com base nos relatos e frequência dos supostos ataques. Nós militares somos treinados para antever os problemas. Os homens, claro, levaram metralhadoras antiaéreas e se certificaram que nenhuma pessoa chegasse perto, ainda mais com tantos curiosos. O tempo que meus colegas permaneceram no local acabaram confirmando as tais histórias. Os relatórios constavam que à noite surgiam luzes no céu. Nesta etapa, eu mal retornava da missão de Belém e acabei sendo chamado pelo comando. Meu superior contou uma história bizarra. Mandou que eu reunisse meus homens e fosse até o povoado, no município de Colares. Eu segurei o riso, porque o comandante me perguntou se eu acreditava em discos voadores e luzes que chupavam sangue. O que eu poderia responder? Eu só acredito no que vejo. E foi o que eu disse. Em seguida me alertou do alto sigilo da missão. Eu prestei continência e segui com os meus homens. Eu juntei 60. Havia militares e profissionais de saúde mental.
Com os psicólogos eu acalmaria a população e com os militares a ordem seria restabelecida. Conversamos com muitas pessoas de várias idades, sexos e etnias diferentes. Houve até uma missa ou uma procissão para exorcizar os invasores. Mas o que seria uma simples investigação acabou durando 4 meses. Algumas luzes acabaram surgindo. Conseguimos fotografar, mas eram apenas luzes. Estabelecemos nosso ponto de observação na praia do Machadinho e lá acampamos. Tudo estava bem, estávamos tranquilos, aguardando a chegada das tais luzes. Eu estava definitivamente convicto de acabar com aquela palhaçada e ir embora para minha casa. Ao cair da noite, tudo estava bem, até que um reflexo de luz se abateu sobre o acampamento. As tais luzes chegaram. Era minha chance de registrar tudo e acabar com aquele antro de superstições e retornar para casa. Mas as luzes aumentaram de intensidade. E os meus homens saíram das barracas. Acima de nós, algo impossível. Só podia ser alucinação. Um objeto imenso, em forma de disco, escuro, gigantesco. Como não se convencer? Negar era impossível. Aquilo na minha frente, aquilo... Não estávamos sozinhos no universo. Rapidamente, nós registramos tudo, filmamos, fotografamos, fizemos relatórios. Somente assim iriam acreditar. E assim foi feito. Eu estava atordoado. Aquilo era impossível. E mandei os relatórios para os meus superiores. Após o seu conhecimento sobre o acontecido, a aeronáutica me chamou para esclarecer os fatos da operação, que já se chamava Prato. Como um bom capitão, relatei detalhadamente. Mas fui surpreendido com o fim da operação. Não me negava em acreditar. Como poderia ser o fim? Descobertas incríveis, inúmeras possibilidades, informações que mudariam o mundo completamente. Em letras garrafais e com a rudez características dos militares, foi-me dito que a aeronáutica não estava mais interessada no caso. Meus homens deveriam retornar. Todo e qualquer material coletado deveria ser entregue, porque eu seria enviado a outra missão. A Operação Prato estava oficialmente encerrada. Eu continuei investigando, por conta própria, até março de 1978, quando os fenômenos pararam de assombrar Colares. Os extraterrestres ou foram embora ou decidiram se esconder. A Operação Prato encerrou-se, mas deixou seu legado. Marcas profundas de quem vivenciou o fenômeno. Testemunhas que até hoje contam sua verdade e acredito que contarão ao longo dos anos. E eu estava à frente de tudo isso. Ao longo dos anos guardei o que sabia do público, a duras penas pessoais. E claro, sou militar. Sei que se contasse antes, minha família e eu estaríamos em risco. Há alguns dias, fatos inexplicáveis passaram a ocorrer dentro de casa. Minha família já não sabia explicar, e muito menos eu. Objetos caindo de repente, copos de vidro caindo sozinhos, sem se quebrar. Na noite passada, em meu quarto, 2 seres apareceram. Um deles sob a cabeceira de minha cama e outro no seu pé, falando com uma voz robótica que não me faria mal. Pela manhã, um chip apareceu no meu braço. Eu não suporto mais sentar em cima da verdade. O mundo tem direito de saber e eu preciso desabafar. Enquanto escrevo essa carta, 2 ufólogos me aguardam na sala ao lado. Eu vou contar tudo, todos os detalhes, a eles e quem quiser saber, até em rede nacional. Em ler essa carta, se por algum motivo eu não estiver mais presente, saibam que toda verdade tem custo, ainda mais quando se trata de operações militares. Urangê Holanda, capitão da Força Aérea Brasileira.